Quem estiver com sede,
invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos nós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas do céu. Olha as vozes femininas aqui. Enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto reto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro todos nós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando aceitei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui.
não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando aceitei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Boa noite, igreja. Nossa, que felicidade ver hoje de cada um de vocês, né? Saber que o nosso Deus está aqui depois desse louvor tão lindo e maravilhoso. Agora somente ouvir a voz dele, né? Falando através da sua serva, irmã Leia, lá do Campo Grande. Irmã, obrigado por ter aceito o nosso convite e quero dizer que Deus te use muito, viu? Então é um privilégio estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Eu já conheço aqui a Maura, né? Já trabalhamos juntos lá no Campo Grande, uma parceira, amiga. E a irmã Célia me encontrou lá no treinamento da Escola Sabatina, que eu sou liderante da Escola Sabatina no Campo Grande, pelo segundo ano, para a glória do Senhor. Foi um chamado de Deus, eu creio. E a irmã me viu ali e falou com a Márcia, né, a diretora da música, perguntando a alguém que pregasse. Não que eu seja uma pregadora, né, mas o Senhor nos capacita, eu creio. E é um privilégio, eu agradeço a Deus e a irmã, né, pelo convite de estar aqui com os irmãos para juntos partilharmos da palavra de Deus. Vamos então fazer uma breve oração. Orar nunca é demais. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Oremos então. Querido bom Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, pela vida, pela saúde, pela proteção por nós, pelos nossos familiares, Senhor. Neste momento, suplicamos perdão pelos nossos pecados e desejamos a unção do Teu Espírito, Senhor, em nossa vida. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. E que o nosso coração, Senhor, seja um solo fértil e a Tua palavra, a semente, possa produzir bons frutos para a vida eterna. Essas bênçãos pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, olha, o Espírito Santo é maravilhoso, não é? Aí o Ivan cantou, eu digo, nossa, quem eu era já não sou. Dá certinho com o tema dessa noite, vocês vão ver. É a mulher samaritana. Não dá certo o tema? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, e o versículo 5. Eu quero a participação de vocês, tá? Quem quiser começar a ler aí, por favor, comecem aí a ler, aí quando eu achar que necessário, eu peço para parar, por gentileza. Me ajudem, assim fica mais dinâmico, não é? Então, aqui na Bíblia nós estamos vendo a história da mulher samaritana. O espírito de profecia, o desejado de todas as nações,
ele tem uma explicação assim mais ampla, não é? A Bíblia conta assim a história, mas o Espírito de Profecia traz mais detalhes. E eu vou ler aqui um pouquinho. Junto ao poço de Jacó, no caminho para a Galileia, Jesus passou por Samaria. Era meio-dia quando chegou ao belo vale de Siquém. Imaginem Jesus caminhando, não é? Numa manhã bem ensolarada, depois de andar um tempo com os discípulos. E aí ele falou assim para os discípulos: olha, vão à cidade comprar alimento, não é? Com certeza estavam com fome. E aí os discípulos obedeceram e foram à cidade comprar alimento. E ele ali já cansado, com sede, de repente ele viu ali um poço. Mas olhando, tinha assim uma sombra, ele ficou ali embaixo daquela sombra. Aí ele olhou, não tinha balde, não tinha corda, não tinha como ele tirar água do poço. Ele era e é poderoso, mas nós sabemos que ele não podia usar o seu poder para benefício próprio, não é? Ele poderia servir qualquer um dos seres humanos, mas para si ele não poderia fazer milagres. Tinha que viver como um humano nesse aspecto. E quando de repente, quem aparece ali naquele cenário? A mulher samaritana. E aquela mulher samaritana era um horário diferente de tudo. O costume das pessoas irem ao poço buscar água geralmente é cedo, não é? Para cuidar dos afazeres domésticos. Aqueles que não têm água naquele tempo, não tinha torneira, não tinha água encanada, e aí pegava seu balde, seu cântaro, sua vasilha, e ia até o poço mais próximo para retirar água, para fazer a comida, lavar a roupa, tomar banho, tudo que fosse necessário com água. E acontecendo essa situação, quem chegou ali é a mulher samaritana. Ela, vocês sabem que foi justamente naquele horário, por ser uma mulher, ao olhar humano, uma vida não correta, não é? Segundo os padrões da sociedade, e com certeza ela era mal vista pelas pessoas, e aquele horário era mais apropriado para ela ir, e nem todos estavam vendo. Mas tinha alguém que via todo o tempo aquela mulher. E Jesus estando ali, de repente ela foi lá, pegou a sua água, e ela ficou surpresa, não é? Quando aquele homem se aproximou e pediu água para ela, e falou assim: dá-me de beber. Aí ela olhou assim: nossa, como pode você, né, um judeu, pedindo água a mim, uma mulher samaritana? Porque nós sabemos que não era permitido um judeu ter contato com um samaritano, exceto aqui no Espírito de Profecia fala que só em casos de negócios, os discípulos foram comprar alimentos, isso era permitido. Mas tinha um muro lá naquele lugar que era proibido até passar, um muro baixo. Aqui no Espírito de Profecia fala, se um samaritano ultrapassasse o muro, era perigoso, eles perderiam a vida. Olha que coisa séria, né? Aí eu fico pensando, que preconceito terrível, por conta de uma pessoa, vamos supor, um estado, um país, né, diferente, sendo todos seres humanos criados por Deus, e dizer assim: olha, só porque você teve a sorte ou o azar, não sei, né, de nascer desse lado aí, se você passar para cá, você morre, tá? E era desse jeito que aconteceu ali. Aí eu fico pensando, a mulher ficou surpresa, e aí eles começaram uma conversa, não é? Jesus e a mulher. Aí ela falou assim, pediu água, e aí começaram a conversar, e em um dado momento ela percebeu que Jesus conhecia a sua vida. Ela ficou pensando assim: nossa, você só deve ser um profeta, não é? Você está sabendo, perguntou para ela, pelo marido dela, e ela disse assim: eu não tenho marido, e o que eu tenho também não é meu. Já tive 5, não é? Lá
na história conjugal, teve o marido e o que ela tinha não era dela. E por conta disso ela era mal vista na sociedade. Mas Jesus, com o seu olhar de amor, ela percebeu isso em Jesus, que ele era diferente. Ele não estava ali para condená-lo, não é? Ele queria salvar. E naquele dia Jesus estava assim um pouco desanimado, porque até os discípulos não estavam sendo receptivos, né? As coisas que Jesus dizia. E aquela mulher, ela ficou tão atenta, tão feliz com aquele encontro. E aqui fala assim, ó, ao sentar-se à beira do poço, Jesus desfalecia de fome e sede. A jornada desde a manhã havia sido longa, agora nele batiam os raios do sol do meio-dia. A sede que sentia era intensificada ao pensar na sombra e na água refrescante, ali tão perto, mas incansável inacessível para ele, o melhor. Pois não tinha corda nem cântaro. É interessante, uma pessoa com todo o poder e não poder resolver, né, o seu problema. É bem difícil, não é? Imagina se eu posso resolver um problema e eu não posso resolver para resolver a minha situação. Imagina como Jesus se sentia, né? Aí, ali então, tudo perto, mas ele não podia resolver. Ele devia passar pelas mesmas necessidades que a humanidade e esperou que viesse alguém. Aí veio, né, a mulher samaritana. Aí a mulher se aproximou e, parecendo não ter percebido alguém ali, e ele estava ali, ela encheu o seu cântaro, e ao se voltar para ir embora, Jesus lhe pediu água para beber. Nenhum oriental recusaria um favor. Olha, eles poderiam não se dar bem, mas água era uma coisa que eles tinham assim. Água nós não podemos negar para ninguém. E aí, um favor desse não podia ser negado. No Oriente, a água era chamada a dádiva de Deus. Dar de beber a um viajante sedento era considerado um dever tão sagrado que os árabes do deserto se desviariam do caminho para cumpri-lo. Até se não tivesse uma fonte no caminho deles, um poço, e se eles soubessem, né, aonde tem, não, a gente vai lá, não é esforço nenhum, eles faziam o maior esforço para resolver essa situação. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração e com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. E aí, o que acontece? Aí a mulher falou assim: o oferecimento de uma gentileza poderia, Jesus pensou, ter sido rejeitado. No entanto, confiança gera confiança. Ele desenvolveu ali uma conversa, aí já ficou meio assim. Mesmo sendo desconhecido, quando a gente chega e conversa, já fica mais fácil, não é? O contato e o relacionamento de acontecer. Aí, a mulher viu que Jesus era judeu. Surpresa, ela se esqueceu de atender ao pedido dele, mas procurou saber a razão. Como sendo tu judeu, ela perguntou, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Perguntou. Jesus respondeu, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, eu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você se admira de que lhe pedi um favor tão pequeno, como um pouco de água do poço que está aos nossos pés. Se você tivesse me pedido, eu lhe daria de beber da água da vida eterna. A mulher não compreendeu. Ela pensou, todos os dias eu venho aqui buscar água. Nossa, se eu beber essa água, nunca mais tiver que voltar aqui. Olha que coisa boa. Eu já tive o privilégio, assim, não é uma coisa boa, né? Tem que puxar água do poço. Mas eu já tive essa experiência. O meu pai lá no Pará, minha família mora lá, e nós tínhamos sítio
sempre com bastante água, rios, né? Água corrente. E na época de criança a gente gostava de tomar banho ali no poço, eu e meus irmãos. E de repente o meu pai comprou um sítio sem rio. Olha que coisa ruim, né? Para quem está acostumado. Aí tinha poço, uma coisa totalmente diferente da nossa rotina. Aí tinha uma corda, um balde e coloca um peso, né, para descer com facilidade para poder retirar água. E aí, para a gente tomar água, para fazer todas as nossas tarefas que necessitasse de água, tinha que tirar daquele poço. Uma vez ou outra, quando a minha mãe queria lavar a roupa assim com mais facilidade, ela se dirigia até o rio, que tinha assim, não tão próximo, para poder estar lavando. E aí eu fico pensando, se eu fosse aquela mulher nessa situação, e de repente chegou alguém e diz assim, Leia, olha, eu posso resolver o seu problema, você não vai mais precisar ficar puxando aí essa corda, né? Machuca a mão da gente, dói, faz até uns calos, né? E nós mulheres, a gente não gosta muito de ter a mão assim, né? Com calo. Aí eu ia dizer, nossa, que coisa boa. Aí a mulher pensou, Jesus, ela não sabia que era Jesus, ela disse, nossa, você consegue fazer isso? Resolver isso e eu não vou precisar mais estar vindo aqui? A mulher não tinha compreendido, né? As palavras de Cristo, mas sentiu a solene importância delas. Sua atitude despreocupada começou a mudar. Ela começou a perceber que aquele homem não era comum. E aí o que aconteceu? Supondo que Jesus falasse do poço que estava à frente dela, ela disse, Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Ela via diante de si, não mais um sedento viajante, exausto e empoeirado. Em sua mente, comparou-o com o honrado patriarca Jacó. E aí, Jesus, ela começou a perceber, não, esse homem tem algo diferente. Aí Jesus não respondeu imediatamente a pergunta da mulher, né? Mas com solene serenidade disse, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo, beberá apenas para voltar a ter sede. Por toda parte as pessoas estão descontentes, anseiam logo que satisfaça sua necessidade espiritual. Somente uma pessoa pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, o desejado de todas as nações. Cristo estava falando ali para aquela mulher da água, do Evangelho, não é? A vida eterna. E ele, conhecendo a vida dela, ela em um determinado momento falou assim, porventura você achou que ele seria um profeta? E depois ela descobriu, né, ao longo da conversa, que ele era Jesus. E interessante que ela já havia ouvido, né, através da palavra de Deus, lido em algum momento, obrigado, que Jesus iria vir. E quando ela viu aquele homem falando tudo a respeito de sua vida, ela disse assim, você é profeta? E Jesus acabou dizendo, eu sou, né, Jesus? E quando ela ficou sabendo, ela esqueceu o seu cântaro e foi assim tão feliz, tão alegre, foi na cidade anunciar, né, para as pessoas o Evangelho. E é isso que Deus quer que aconteça conosco. Ele diz assim, olha, se você beber dessa água, você vai se tornar uma fonte e vai jorrar. E muitas pessoas vão beber, ou seja, esse Evangelho vai transbordar e você vai falar a outras pessoas. E foi para isso que Deus nos colocou neste mundo, não é isso? Ele diz assim, ó, ide por todo mundo. Aquela mulher obedeceu o chamado, ela esqueceu água, esqueceu tudo.
E devemos deixar os nossos interesses de lado, não é? Quando Deus nos pede, quando Ele nos coloca em uma missão, devemos esquecer tudo. Dizer assim, não. Primeiro, Deus. E Ele diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter essa confiança, não é todos os dias. Mas para ficarmos saciados, não é? Satisfeitos, para que essa sede seja saciada, é necessário todos os dias fazermos o quê? Irmos ao poço, à fonte. Deus é a nossa fonte inesgotável. Vocês imaginam um rio? Nós sabemos que tem a nascente, não é? E ali brota água o tempo todo, o tempo todo. E Jesus é isso para nós. A gente vai lá, lê a Bíblia, ora, busca a orientação dele, e aí ele nos enche. E aí ele quer que sejamos tão cheios, que não tem como ficar em nós, não é? Imagina, a irmã trouxe aqui um copo com água. Aí vai colocando mais água, mais água, mais água. E eu bebo, e aí vai enchendo mais e até transborda. É assim que Ele quer que a gente seja na vida espiritual. Amém. Ele diz assim para mim e para você, olha, bebam de mim, estudem a minha palavra, tenham comunhão comigo, fiquem cheios, que quando as pessoas olharem para vocês, eles vão ver vocês em mim, não é? E quando aquela mulher foi à cidade, olha como o Evangelho transforma. Aquela mulher tinha uma vida errada, uma conduta não aprovada, né? Por Deus e pela sociedade, nós sabemos bem disso. E era uma coisa que todos viam e sabiam do erro da mulher. Nós temos pecados que muitas vezes ninguém sabe. E isso não nos envergonha, porque ninguém olha para nós e sabe o que a gente faz de errado, não é? Mas aquela mulher, todos ao olhar para ela, já sabia de fato quem ela era. E ela pegou, foi à cidade tão feliz, e chamou aquelas pessoas. E o que aconteceu? As pessoas, eu acho que nem lembrou quem era ela de fato. Disse, nossa, essa mulher está transformada. Eu acho que o olhar, o sorriso, não é? O semblante muda de quem teve um encontro com Jesus, não é o mesmo? E aquela mulher chamou aquele pessoal e eles prontamente atenderam. E ela falou, achei o Messias. E aí o pessoal seguiu, aquela multidão de gente seguindo. Olha, mais pessoas foram ouvir de Jesus. Os discípulos não conseguiram fazer isso. E uma mulher pecadora conseguiu fazer tamanha maravilha. E aí quando chegou ali, Jesus já estava assim meio tristinho, porque durante a manhã ele não tinha conseguido alcançar muitas pessoas, mas quando ele chegou ali para aquela mulher, uma única pessoa, ele falou, né, das maravilhas da salvação, da água, a água da fonte da vida. E essa mulher confiou plenamente que ele era Deus e que ela sentiu no seu coração o desejo de ser transformada, porque ela sabia que a vida que ela levava não era correta. E todos nós, quando nós temos um encontro com Jesus, é assim que a gente se sente. Olhamos para nós e percebemos quanto falta, não é? Quanta mudança se faz necessária em nossa vida. E se Jesus viesse hoje até mim e até você, o que seria que ele diria, né? O que seria que ele ia mostrar na minha vida, na sua, que precisa ser mudado? A minha conduta no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, onde ele me coloca, como é que eu estou vivendo? E é bom que a gente faça uma reflexão de vez em quando, pare e pense, eu estou vivendo os princípios, não é, que eu aprendi? Muitos desde criança aprenderam, né? Eu mesma, sou adventista de berço, sempre aprendi com os meus pais a conduta cristã, a estar na igreja, a estar participando, aprendi com eles. Meu pai sempre evangelizando,
todos os sábados indo pregar o Evangelho, muitas pessoas pela graça de Deus, né? Através do Espírito Santo sendo alcançada. E esses exemplos, ele nunca me disse assim, minha filha, vá pregar, vá para a igreja, não. Mas a gente vai vendo os exemplos. E Jesus nos deu exemplo. Ele disse assim, olha, primeiro ele mostra as obras, depois ele diz, agora siga-me, né? E a mulher, ele contou para a mulher disse, nossa, é profeta, só pode ser Deus, só pode ser Jesus. E ele falou, e de fato eu sou. E ela foi correndo e avisou, e trouxe aquelas pessoas ouviu e creu, e com certeza foram transformadas assim como a mulher. E Deus deseja fazer isso também, na minha vida e na sua, né? Hoje. Amém. Glória a Deus. Ele diz assim, hoje, Leia e todos, se vocês ouvirem a minha voz, não endureça o coração de vocês, não é? Façam como a mulher samaritana. Deixe. Eu tenho a chave, quer dizer, eu não tenho a chave, não é? Eu sei como entrar no coração de vocês, mas vocês têm que abrir. E quem tem a chave é você. É você quem abre e permite, e aí sim, eu posso entrar e fazer morada, e fazer fluir rios de águas, não é? Isso é o Evangelho. Ele disse assim, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vida de 70 anos, de 80 anos. O meu pai tem 90 anos, graças a Deus pela vida dele. Mas, quando chega essa idade, a gente já teme, não é? Eu vejo pelas conversas, penso assim, não tenho mais para onde ir. Tem a esperança da vida eterna. Graças a Deus que temos essa esperança. Mesmo que essa vida se vá, mas temos a esperança da ressurreição e de vivermos eternamente. E é por isso que nós temos o Evangelho. Assim como a água hidrata o nosso corpo, lava, né, da sujeira, da poeira, a água da fonte da vida nos lava do pecado. Quando esse tanque aqui está cheio de água, que tem pessoas para batizar, é um simbolismo, não é? Da lavagem, da mudança de vida. Morre para o mundo e ressurge para Deus, não é? Aí nós vemos água em tudo, não é? Ele fez a água e ele compara a água que a gente precisa beber para matar nossa sede e a água da fonte da vida, que ele é água, ele é água, ele é pão, ele é tudo, não é? Ele é completo. E para nós termos uma vida correta, de nós mesmos, impossível, não é? E para sermos, como a música que o Ivan cantou agora há pouco, quem eu era já não sou. A mulher poderia cantar essa música, quando ele cantar aqui eu pensei, olha, a mulher samaritana, ela poderia cantar, quem eu era já não sou, o passado já se foi. Aquela mulher que vivia pegando maridos que não pertenciam a ela, não é? Diz, agora eu não vou mais ser essa. A pessoa que vive uma vida de mentira, seja lá qual pecado for, cada um conhece o seu, não é? E Deus conhece o de todos nós. Diz assim, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Quero estar lavado, não é? Pelo sangue de Cristo. E o desejo de Deus para mim e para você é que saiamos hoje daqui limpos, não é? Transformados, com esse desejo de uma vida nova. Tudo que você fez ontem, ou até hoje, né? Agora há pouco de errado. A partir de hoje nós temos chances, Deus permitir, de vivermos uma nova vida, uma nova criatura. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. E é maravilhoso ter um Deus tão poderoso, tão amoroso, que faz de tudo. Ele diz assim, o que mais eu poderia fazer, não é, para salvar você? Eu já fiz tudo. Dei minha vida, amei tanto vocês, amei tanto, que não tem amor maior do que dar a vida por nós, não existe. Não é? Se alguém não tem uma manifestação maior do que essa, morrer. Se alguém morre por você, o que a gente pode ter por essa pessoa? Gratidão, gratidão. E quando nós chegarmos no céu,
nós não temos essa visão, esse entendimento. Nossa mente é tão pequena, não é? Nosso entendimento é tão pouco, mas quando nós chegarmos no céu, amém, né? Que seja real isso na nossa vida. Nós vamos ficar tão gratos, porque nós só vamos entender a grandiosidade do que é ser salvos quando estivermos lá. Nós vamos, Adão vai pegar a coroa dele e lançar aos pés do Senhor e dizer: eu não mereço, eu não mereço. Então essa coroa na minha cabeça, nossa. E aí os salvos todos, tão felizes, tão gratos, porque diz assim: Senhor, morreu por mim. E é um privilégio, e nós devemos valorizar isso, não é? Porque Deus nos amou tanto, que morreu por nós, que ao sairmos daqui, nesta nova semana que o Senhor está nos concedendo, que sejamos pessoas transformadas. Não importa o que eu e você viveu, né? Semana passada, mês passado, ano passado, mas Deus está nos dando uma nova chance, novas páginas, que Ele possa escrever coisas boas a nosso respeito. Todos os dias é levado um relatório nosso para o céu, nós sabemos disso. E que possamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a ser como o Senhor deseja, para nesse relatório ter só coisas que o Senhor aprova, não é? Quando vier coisas ruins à nossa mente, pensamentos tal, de desânimo ou de pecado, vamos pedir ao Senhor: Espírito Santo, cuida, né, dos meus pensamentos, fazer como o salmista Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é? Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos abençoe essa noite e que o Espírito Santo atue na nossa vida de uma maneira poderosa, não é? Transformando vidas, e que assim como a vida da mulher samaritana foi transformada, que a nossa vida seja transformada também. Que Deus nos abençoe e nos leve em segurança para casa. Teremos ainda mais uma música. Quando fala da mulher samaritana, de onde vem essa coisa de samaritano? Vocês se lembram de Saul, primeiro rei de Israel? Reinou 40 anos e saiu. Entrou no lugar dele quem? Davi. Reinou mais 40 anos e saiu. Depois de Davi, quem entrou? Salomão. Reinou 40 anos e saiu. Quem entrou no lugar de Salomão? Roboão, filho de Salomão. Lembra? Roboão começou a reinar e ele começou a cobrar impostos caros do povo. Não quis ouvir os anciãos mais velhos e começou a ouvir um conselho de jovens, aumentou os impostos e o povo se rebelou, e aí surgiu Jeroboão na história. Jeroboão dividiu o reino de Roboão. Roboão acabou ficando com Judá e Benjamim, 2 tribos apenas, por causa desse conflito. E aí Jeroboão levou as outras 10 tribos, e ali Jeroboão construiu o que? O centro de adoração, que era Samaria. Agora, como separou as tribos, montou ali um centro em Samaria, e dali surgiram os samaritanos. Essa mulher samaritana que foi pregada aqui hoje na mensagem, para você ver que Jesus não esquece os seus filhos. Ele foi buscar anos e anos depois, ele foi buscar uma mulher samaritana, e hoje ele vem buscar a cada um de nós. Não importa de que tribo você é, ele vem buscar a gente. Vamos cantar? Restaura, Senhor, restaura. de pé. Restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura.
meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossa vida, Assim como estamos, vamos então fechar os nossos olhos e orarmos a Deus. Pai querido que habita nos céus, obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor nos permite estarmos aqui na Sua presença. Agora, Senhor, desejamos que o Senhor continue conosco. O Senhor nos dê segurança para os nossos lares e que possamos ter uma semana diferente, Senhor, porque tivemos aqui nessa noite um encontro com o Senhor. E quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida não permanece mais a mesma. Nós cremos nessas verdades que o Senhor nos diz. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, dá-nos o Teu Espírito, fortaleça a nossa fé, nos prepare cada dia para o Seu reino e também para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Essas bênçãos nós as pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa semana. Abracem. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser bem do Senhor.